Pessoal, hoje, como vocês estão acostumados quando eu estou vindo aqui, esses últimos dias, nós estamos estudando o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos finalizar. O título desse capítulo 1º é Não Vim Destruir a Lei. Nós já falamos sobre a primeira revelação, que foi Moisés. Falamos sobre a segunda revelação, que foi Jesus. Falamos sobre a terceira revelação, que é o Espiritismo. Falamos sobre a aliança da ciência com a religião. E hoje nós vamos encerrar falando sobre o último item desse capítulo, a nova era. Esse capítulo ele é composto por 3 mensagens. A primeira mensagem de um espírito israelita, a segunda mensagem de Fénelon, e a terceira mensagem pelo espírito Erasto, que era discípulo de Paulo de Tarso. Eu vou fazer um resumo desses 3 capítulos, porque está muito longo. Tá? Então, vamos resumi-los hoje, para que a gente possa abranger todo o conteúdo dele. Então, a nova era. Segundo a ciência, o nosso planeta ele se desprendeu da nebulosa solar há 4 bilhões e meio de anos. Segundo Emmanuel, no capítulo 1º do livro A Caminho da Luz, Deus elegeu um grupo de espíritos superiores, de espíritos puros, para governar o sistema solar. E dentre esses espíritos puros, Jesus foi eleito o governador desse nosso novo planeta que se desprendia da nebulosa solar, do planeta Terra. E Jesus, então, junto de sua equipe, tomou a incumbência de auxiliar a evolução dos princípios inteligentes daquele novo planeta que surgia. Deu-se aí, então, o início da evolução no nosso planeta. Era a fase primitiva. Os princípios inteligentes começavam a sua jornada evolutiva. O tempo passou e esses princípios inteligentes evoluíram até chegar ao ponto de espírito. Segundo a Gênese, passaram-se então 6 eras. Segundo a Bíblia, 6 dias. Na Bíblia está lá escrito que o mundo foi criado em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. E o que seriam eras? Eras é uma medida de tempo que a ciência usa. E quanto tempo é isso? Qual é esse espaço de era? A ciência, em seus vários núcleos, não entra num acordo com a quantidade certa de anos. Então, alguns setores têm um certo número, outros setores têm outro certo número de anos. Então, uma era teria de 1000 anos a 2149 anos, dependendo do campo estudado. Então, a primeira era do espírito começa na pré-história. Então, quando o princípio inteligente ele chega na fase do espírito, tem início, então, a primeira era. A partir do Neolítico, há uma aceleração do desenvolvimento do espírito. Surge, primeiramente, o Australopithecus, depois o Homo habilis, logo depois o Homo erectus, o Homo neanderthalis e depois o Homo sapiens. As pessoas, nessa época, começam, então, a sepultar os seus mortos com seus objetos pessoais, mostrando que já se tinha a ideia da vida após a morte. E de onde provinha essa ideia? Então, nós vemos nesse período um começo rudimentar da mediunidade. Então, a espiritualidade já começa a se manifestar, trazendo conhecimento através da mediunidade àqueles seres primeiros.
Era indicativo, então, esse culto, essa preocupação com o bem-estar do morto, em dar objetos ao morto, mostra, então, que se preocupava, que se já tinha uma ideia da vida após a morte. E nesse período, em pouco tempo, a humanidade começa, então, a se organizar. Eram todos nômades. Andavam ali e aqui, se uniam para a reprodução, depois cada um por si. Mas, em dado momento, eles começaram a se unir e viver em comunidades. Em dado momento, começou-se a construir ferramentas, eles começaram a dominar o fogo, aprendem a agricultura, então se monta a sociedade. O que teria impulsionado isso? O que fez com que se acelerasse o desenvolvimento da humanidade naquela época? Era a chegada dos espíritos migrados. Então, em dado momento, Jesus e a sua falange de espíritos acharam que precisava dar um up na aceleração do progresso daqueles espíritos nativos do planeta. Então, eles trouxeram de outros orbes espíritos que já não conseguiam mais viver em seus planetas porque não acompanharam a evolução de seus planetas. E aqui, trazendo conhecimento intelectual, mas eles não tinham um desenvolvimento moral assim tão efetivo. Mas eles iam nos auxiliar, ensinando a sua ciência, a sua filosofia, as suas artes, nos ajudando a desenvolver a nossa inteligência. Esses espíritos migrados começaram a reencarnar, então, em vários pontos do planeta. Em vários povos que, com os seus feitos, nos fazem admirar até hoje. Era o início, então, da Segunda Era. Esses povos foram os persas, babilônios, caldeus, egípcios, gregos, romanos, hindus, hebreus, assírios e tantos outros mais. Eles, então, começaram a reencarnar em vários pontos do planeta, dividindo conosco a sua ciência, a sua arquitetura. E até hoje nós vamos até esses monumentos e a gente se encanta. A gente não consegue entender como foi que o povo, numa época que não tinha nada da tecnologia que nós temos hoje, conseguiu fazer o que fizeram. Porque hoje você construir uma pirâmide é fácil, mas construir uma pirâmide na época do Egito Antigo, ninguém consegue entender como foi que fizeram aquilo. Assim, Débora, aí leva 500 anos com a tecnologia que nós temos para criar uma pirâmide. Exatamente. Com a tecnologia que nós temos, 500 anos. Então, e agora você imagina como que aquele povo conseguiu fazer isso sem o que a gente tem. E eles conseguiram. E aí, dividindo esse seu conhecimento, eles nos auxiliaram no desenvolvimento intelectual. Mas eles não tinham o desenvolvimento moral necessário. Eles precisavam também da ajuda para desenvolver o seu conhecimento moral. Então, Jesus mandou seus missionários para a Terra para trazer esse conhecimento moral, esse conhecimento intelectual, específico para esses migrados. E para os espíritos nativos começarem a despertar uma espiritualidade mais avançada. Foi então que esses espíritos missionários nos trouxeram os Vedas, o Bhagavad Gita, através de Krishna, Buda, Furri, Confúcio, Hermes Trismegisto, Sócrates, todos esses missionários trazendo, então, um conhecimento moral. Mas era um conhecimento moral um pouco elaborado, que era dado apenas a iniciados, porque os nativos ainda não tinham condições de entender. Bem, esses iniciados, então, passaram anos
desenvolvendo essa moralidade. E então, em dado momento, surgiu um povo que conseguiu entender que Deus era único. Um povo que conseguiu entender que não havia necessidade de vários deuses. Esse povo era o povo hebreu, na figura de Abraão. E então, como esse povo foi, na época, o único povo que conseguiu entender que o Deus era único, veio através deles as leis organizadas. Então, nós temos a figura de Moisés, trazendo para a gente o decálogo, as leis de Deus, os 10 mandamentos. Então, e essas leis é a primeira lei universal. A primeira lei que era para todas as pessoas do planeta. Não era só para os migrados. Era mais simples de se entender. Era também para os nativos. E isso foi logo no final da Segunda Era. E então, passado algum tempo, depois de Moisés, nós temos o início da Terceira Era, com a pessoa de Jesus. Jesus, então, vem pessoalmente à Terra para trazer a sua mensagem. Para trazer a sua mensagem do amor e revolucionar o mundo. Mas a mensagem de Jesus, ela é muito parecida com a dos missionários. E deveria ser assim mesmo. Porque a lei de Deus é uma só. Então, não tinha como Jesus trazer algo de diferente. Não dá para se mudar a lei de Deus. Então, os ensinamentos de Jesus já tinha nos Vedas, já tinha no Bhagavad Gita, já vinha nos ensinamentos de Buda, já vinha nos ensinamentos de Sócrates. O que tinha de diferente em Jesus? O amor. O amor e a potência dessa mensagem. A mensagem de Jesus, ela foi tão forte, o seu amor ele foi tão grande, o seu exemplo foi tão impactante, que ele conseguiu fazer com que os seus discípulos arregaçassem as mangas e fossem trabalhar em prol dos necessitados. Porque até então, os missionários anteriores, eles tinham seus discípulos, mas os seus discípulos não iam trabalhar com afinco em prol do próximo. A gente tinha já o mandamento de amar o próximo lá no Levítico. Mas era o próximo, tipo o próximo que estava ali do lado, o próximo que pertencia à tribo. Não era o próximo todas as pessoas. E Jesus, ele abrange todas as pessoas. Ele abrange o gentil, não só os judeus, mas os gentios. Ele abrange os inimigos. Quando ele se despede, ele diz aos seus discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele nos pede que nós nos amemos uns aos outros como ele nos amou. E então, quando Jesus vai embora, a primeira coisa que seus discípulos fazem é fundar uma instituição para auxiliar os sofredores, que é a Casa do Caminho. Então, essa mensagem tão forte, tão impactante de Jesus é o que fez a diferença. E logo depois dele vem uma figura para fazer com que essa mensagem se propagasse para todo o mundo da época. Porque não podia ocorrer o mesmo erro que ocorreu com a revelação de Moisés. Porque a revelação de Moisés veio e ficou naquele miolinho ali com os hebreus. Ela não expandiu. Os hebreus seguraram para eles. Precisava se expandir para o mundo. Tinha que espalhar para o mundo. E Paulo de Tarso surge nesse momento para espalhar para o mundo a mensagem do cristianismo. A mensagem de Cristo. E durante 40 anos, ele então anda por todo o território do mundo da época espalhando a mensagem de Jesus. E essa mensagem de Jesus é tão forte que ela abala todo o Império Romano. Aliás, Kardec, no livro A Gênese, ele fala que o maior milagre de Jesus foi ter conseguido fazer o paganismo se dobrar à sua mensagem.
A mensagem dele foi tão impactante que ele conseguiu fazer com que o Império Romano adotasse o cristianismo como religião oficial. Lógico que, no começo, quando os governadores lá de Roma adotaram o cristianismo como religião oficial, muitos pagãos não aceitaram. Porque é difícil. Uma coisa é a gente aceitar uma fé por livre e espontânea vontade, outra coisa é aceitar uma fé goela abaixo. Então, nesse momento, teve muitos pagãos que se revoltaram. Mas, aqueles migrados que viram a mensagem do Cristo, eles entenderam tão bem a mensagem do Cristo, eles abraçaram tão bem a mensagem do Cristo, que houve como que uma revoada de espíritos que voltaram para os seus orbes. E aí, quem é que ficou aqui? Que espíritos foram que ficaram aqui? Ficaram os espíritos nativos. Os que eram da terra mesmo. Aqueles que estavam ainda começando o seu desenvolvimento moral. E alguns recalcitrantes degradados. Porque a gente sabe que sempre fica aquele do contra. Que não entendeu a mensagem nem com Moisés, não entendeu a mensagem com Buda, não entendeu a mensagem com Sócrates, e não entendeu a mensagem nem mesmo com Jesus. Então ficou aqui, como direi, quem ficou aqui? Quem ficou? É o pessoal mais difícil. E nesse momento tem início a quarta era. Uma era quando começa o marasmo espiritual e o marasmo intelectual. Uma era que o mundo denominou como Idade Média, a Era das Trevas. Um período doloroso, marcado pela mediocridade, a ciência e a filosofia quase não criaram, quase não pensaram, a religião dominava o pensamento e oprimiu todo mundo. Isso se dá por um processo da lei de causa e efeito, que é a lei do que a gente chama de inversão. Quando a gente odeia muito um pensamento, ou uma pessoa, ou alguma coisa, a tendência é que a gente reencarne no meio dela. Então, eu sugiro a vocês, corintianos, que odeiam os palmeirenses, que tomem cuidado, porque se vocês odeiam muito história palmeirense, provavelmente vocês vão nascer numa família palmeirense, tá? Ou então, se vocês são o contrário, né? Eu odeio muito os palmeirenses que odeiam o corintiano, pode ser que nasça numa família corintiana, então cuidado. Só um aviso. Então, o que acontece? Os pagãos que odiavam o cristianismo na época, os pagãos que perseguiam os cristãos, que mataram os cristãos na fogueira, que deram eles de comida para os leões, que jogaram eles nas arenas, começaram a reencarnar no meio dos cristãos. Eles reencarnando no meio dos cristãos, por que eles reencarnaram no meio dos cristãos? Para aprender a entender a ideia do cristianismo, a mensagem do cristianismo, e aprender a se amarem. Só que há um probleminha ali. Eles reencarnam ali no meio dos cristãos, mas eles corrompem o cristianismo. A princípio, parece um erro da lei, mas não é. Porque eles, vivendo no meio dos cristãos, eles acabam adquirindo débitos para si mesmos, se comprometendo com a doutrina. E aí, conforme eles vão passando pelas adversidades, pelos desafios, pelos sofrimentos, pelas dores, eles vão aprendendo. E quando eles acordam para o mal que fizeram, eles sentem vergonha. Sentem vergonha, constrangimento da dor que provocaram. E então, eles querem corrigir isso. Então, o que a gente vê? Vários membros do clero, antigamente, reencarnando principalmente no meio espírita, para tentar consertar o mal que fizeram.
Tanto é que, se vocês olharem para a codificação espírita, tem um monte de santo, né? Tem Santo Agostinho, tem São Luís, né? Tem o próprio Erasto, que era discípulo de Paulo. São, né? Então, todos esses sãos aí. Tem um monte de santos dando mensagem no meio do Espiritismo, justamente por causa disso. Na tentativa de corrigir essa deturpação que foi feita no cristianismo na Idade Média. Então, constrangidos, o que a gente vê na Quarta Era? Na Quarta Era, então, a gente vê essa ignorância, a predominância da ignorância, da barbárie, houve as cruzadas, houve a Inquisição. Então, são 1260 anos de escuridão. 1260 anos. Então, Jesus, com a sua equipe, resolve tomar uma providência. Então, espíritos muito trevosos começam a ser pinçados da terra, são impedidos de reencarnar. Não da maneira como vinha reencarnando, frequentemente, mas eles começam a reencarnar esporadicamente. E Jesus, então, convoca novos missionários para vir à Terra, para dar uma impulsionada no desenvolvimento da Terra. Então, nós vemos aí começar o renascimento e o iluminismo. E aí, grandes nomes aparecem em cena para dar esse impulsionar, esse crescimento que estava estagnado no planeta. Então, nós vemos nas ciências, na filosofia, surgirem nas artes Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Copérnico, Galileu Galilei, Kepler, Descartes, Voltaire, Diderot, Kant, Darwin, Mozart, Beethoven, Franz, Liszt e muitos outros, dando aquele impulsionamento na humanidade, no conhecimento intelectual, filosófico e artístico da humanidade. Mas essa libertação da humanidade do jugo da religião veio junto com a negação da religião. Justamente devido a essa opressão que a religião fez com a ciência e a filosofia. A humanidade nega tudo que é religioso, abraçando o materialismo. A humanidade abre mão da consolação da espiritualidade. O mundo acadêmico e científico nega completamente a espiritualidade, passando a oprimir o pensamento religioso. Então, há uma inversão de papéis. Então, a religião que oprimia passou a ser oprimida. E a ciência que era oprimida passa a oprimir. E isso machuca a humanidade. Porque era a espiritualidade que sustentava a humanidade. Mesmo com toda a opressão da religião, era a espiritualidade que sustentava. Porque a dor, as pessoas passavam pela dor, mas elas tinham a consolação de que Deus ia dar uma recompensa depois. Elas tinham uma consolação de que tinha uma vida após a morte. De que todo aquele sofrimento ia ser recompensado depois. Só que não havia mais. O materialismo matou tudo isso. Então não tinha mais Deus recompensando o sofrimento. Não havia mais a quem recorrer. Sem Deus, sem vida após a morte, somente as perspectivas do nada, o ser humano se afunda numa crise existencial. A depressão toma conta da humanidade, que mergulha num processo de grande dor interna e existencial. Resultado da falta da espiritualidade. Crises de ansiedade, síndrome do pânico, imersão nas drogas, alcoolismo, tudo para aliviar as dores. Uma dor interna. Você pode beber, pode usar droga à vontade, que ela não vai embora. Jesus, então, manda o Consolador que ele prometeu. Dando voz aos espíritos, desperta a mediunidade em todos os cantos do planeta.
E esses espíritos vêm até nós dizendo: nós somos as almas dos mortos, daqueles que se foram. Nós estamos vivos. Existe vida após a morte. Nós estamos aqui. Hippolyte Léon Denis Arnval, o nosso querido Kardec, surge na França para organizar esse conhecimento dos espíritos, codificando a doutrina espírita. E em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, surge o Espiritismo. Começa a Sexta Era. Um momento de uma nova transição planetária. O planeta saía de expiações e provas para um mundo de regeneração. O Espiritismo nos diz que o caos que sofremos hoje é o chacoalhar da peneira, separando o joio do trigo. Essa sexta fase é uma preparação para a sétima fase. E essa fase é um teste para a humanidade. Essa fase é um teste para a humanidade. Por quê? O que vai acontecer? Sabe aquelas entidades trevosas que foram pinçadas e guardadas no cantinho? Ali? Essas entidades trevosas, elas voltam a reencarnar. Elas voltam a reencarnar no planeta para terem uma última chance. Para elas terem a oportunidade de mostrar que elas podem continuar aqui no planeta. Que elas podem viver num planeta de regeneração. É a última oportunidade delas. Se elas não conseguirem, serão mandadas para outro planeta, um planeta de expiações e provas, para elas continuarem sua evolução lá. E também para testar a humanidade, a nos testar. Por que nos testar? Para ver se realmente nós estendemos a mensagem de Jesus. Porque nós temos três tendências diante da violência. A primeira tendência é: a gente está vendo a pessoa ali, né, tá fazendo as coisas erradas, né, se afundando nas drogas, nos vícios. A gente está vendo a pessoa, aquele grupinho ali, se esbaldando na luxúria, tal. E aí a gente olha para aquele grupinho ali, se esbaldando na luxúria, se esbaldando nos vícios e fala: que legal, eu quero fazer parte. Essa é uma tendência. A segunda tendência é ver essa violência toda, é ver essa luxúria, é ver todo esse vício e falar: não tem jeito, essa humanidade está perdida, tem que matar todo mundo. Vamos fazer pena de morte, vamos acabar com todos esses assassinos, vamos matar todos. Essa é a segunda tendência. A terceira tendência é abraçar esses doentes. São doentes. São doentes da alma. São psicopatas que precisam de tratamento. São pedófilos que precisam de tratamento. São viciados que precisam de tratamento. Eles precisam de ajuda. Vamos ajudar. Qual é a nossa tendência? Será que nós aprendemos? O que o Jesus faria diante dessas pessoas? O que Jesus faria? Será que é o que nós faríamos? Então, o planeta de regeneração pede pessoas regeneradas. Pessoas que queiram progredir. Pessoas que queiram evoluir e amar. Pessoas que estejam propensas ao amor. E aí, muitos de nós ficam assustados, porque o nosso mundo já não é mais de expiações e provas. O nosso mundo é um mundo em transição. E aí a gente fica assustado, achando: meu Deus, será que eu vou ser migrado? Será que eu vou ficar? Quem é que fica?
Segundo Kardec, no livro A Gênese, aqueles que ficam são os maus tocados pelo bem. São aqueles, como no dizer de Paulo de Tarso, eu não faço todo o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ou seja, a gente faz o mal, mas a gente se arrepende de fazer o mal, a gente fica chateado de fazer o mal. A gente quer fazer o bem. A gente faz o mal porque a gente faz assim, a gente faz e já se arrepende. É esse perfil que fica. O perfil que vai é aquele mal que não é tocado pelo bem. É aquele mal que faz assim, que fala, eu fiz, gostei de fazer, se deixar eu faço de novo e ensino os outros a fazerem. É esse perfil que vai migrar. Então, nós espíritas, que estamos aqui em busca de conhecimento, em busca de amparo, de evolução, até, o nosso perfil é daqueles que ficam. Então, creio eu, que nós todos aqui estamos salvos. Creio eu que todos nós que estamos aqui hoje, nós cometemos um mal ainda. Mas nós buscamos não cometer esse mal ou consertar esse erro. Sim, tem muita gente de outras religiões também. Todas as religiões têm as pessoas que buscam o certo. Sim. Com certeza. Tem, assim, muitas pessoas nas outras religiões também que estão em busca desse progresso, de seguir. Porque o importante é seguir os ensinamentos de Jesus. Se a gente seguir os ensinamentos de Jesus, tentar amar o próximo, a Deus, acima de tudo, e ao próximo como nós mesmos, de verdade, tem que ser uma coisa assim, real, não é da boca para fora, é real. Se nós estivermos propensos em seguir os ensinamentos de Jesus, de verdade, nós ficaremos. Agora, se for da boca para fora, acabou a internet para todo mundo, acabou o banho quente, acabou o mercadinho que você vai comprar as coisas lá no mercado. Se a gente se insistir em ficar no mal, nós vamos ser professores no outro planeta. Oi. E se a pessoa for mal por criação dos pais, por estar aprendendo o que o pai e a mãe estão ensinando, já cresce com aquilo ali na cabeça? Aí, nós temos um negócio dentro da gente, uma consciência. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Kardec faz, onde está escrita a lei de Deus? Qual a resposta? Na consciência. Então, por mais que tenha sido me ensinado as coisas erradas, por mais que eu tenha sido ensinada a praticar o mal, a consciência me mostra que eu estou fazendo errado. Então, eu posso estar roubando, eu posso estar matando, eu posso estar prejudicando. A consciência apita. Eu sei que está errado. Porque a minha consciência apita. A lei de Deus está dentro de mim. Deus está dentro de todos nós. Então, a consciência vai apitar. Cabe a nós ouvir a voz da consciência. Porque a tendência é, por interesse próprio, a gente abafar a consciência. A gente abafar a vozinha que diz que a gente está fazendo errado. Então, não existe desculpa. Eu fui criada assim. Não, gente. A consciência está dentro da gente. A criação, o que acontece comigo não é o problema. O problema é o que eu faço com o que acontece comigo. Eu sou assim porque o meu pai era alcoólatra, porque o meu pai era violento. Por isso eu sou violento também. Por isso eu bebo. Tá certo isso? Não. O fato de eu ter tido um pai violento, de eu ter tido um pai alcoólatra, não me dá desculpa de ser violento, de ser alcoólatra também. Pelo contrário,
me dá o exemplo de que eu não devo fazer isso, porque eu sei que é sofrido. Eu sei que é ruim, então eu tenho que cortar o ciclo. Eu preciso cortar o ciclo. Então é o que eu faço com o que fazem comigo que faz quem eu sou. O mal que os outros fazem comigo é problema dos outros. O que me faz mal é o mal que eu faço. Porque me torna mal. Quem disse isso? Alguém sabe? Divaldo Franco. Então, gente, é o começo de uma nova era. A nova era é essa, é a era da regeneração. É a era do espírito evoluído. É a era do amor. Nós vamos entrar numa fase que é como... Sabe esses filmes de guerra que a gente vê, né? Tem a guerra, lá tem a batalha, e depois acaba a batalha, não fica aquele campo de pessoas feridas? Então, o mundo de regeneração é como se fosse um monte de pessoas, um campo de pessoas feridas. Acabou a guerra. Agora o que precisa? Tratar as feridas. Tratar as quebraduras. Vai haver dor ainda no mundo de regeneração? Vai. Mas agora é uma dor em busca da cura. Agora nós não estamos produzindo mais feridas. Nós não estamos no olho do furacão das guerras. Nós não estamos machucando mais as pessoas. Agora nós buscamos sarar. Nós buscamos nos curar. Aquele que quer guerra, que se compraz na guerra, não está preparado para o mundo de regeneração. É como você pegar um aparelho que funciona no 110 e ligar no 220. O planeta está mudando de voltagem. O planeta está mudando para 220. Quem continuar no 110, fica aqui queima. Então precisa ir para um outro planeta. É outra fase. É um momento de regeneração. É um momento de cura. Cura da alma. Então eu convido todos vocês a olhar para dentro de si. A buscar a cura da alma. A buscar o amor. E Jesus é o amor. Amar uns aos outros como eu vos amei. Esse é o caminho para a gente viver no mundo de regeneração. Esse é um caminho para a gente viver na nova era. Tá bom?